Eu entrei no Boys por causa do Bruno, né? Ele me levou e aí... O Bruno influenciando sempre. Sempre. Ele me levou pro SEDAC, então eu saía da faculdade e ia direto pros ensaios do Boys, que como eu não conseguia fazer as aulas durante a semana, eu conseguia chegar pro ensaio do Boys, que era mais tarde, era 10h30 da noite. 10h30 da noite, nossa senhora. Então eu saía da faculdade. Isso aí sabe. Saía da faculdade 10:10, e aí pegava o BRT, e aí saía correndo pra conseguir chegar lá 10h30. E aí ia direto, e fazia as aulas no sábado, né, pra ter... Aí comecei, acabou que eu fiquei no Boys e o Brunão não. Acabou que eu fiquei fazendo lá. E eu tenho uma personalidade muito complicada, né? Eu sei. Nós temos, na verdade. E acaba que eu gosto de questionar muito as situações. O que tá acontecendo? Mas por que disso? O que tá... Mas tô fazendo isso por quê? Culpa um pouco da faculdade também, né? Porque a gente não fazia nada sem... mas você tá fazendo isso só por fazer? Não existia isso. E acabei criando muita intimidade com o Rafael e acabei fazendo isso demais, sabe? Mas, e a gente sempre batia muito de frente. Mas qual era a sua visão que você mais questionava? O que você mais questionava em relação ao... Era o quê? É o que ele fazia, o que ele mandava fazer? Ou a sua visão do que ele fazia era diferente? O que rolava na sua mente naquela época, assim, pra você questionar tanto? Porque eu sei o que acontece na minha, agora eu quero saber o que acontece na sua. Eu acho que falta um pouco de maturidade pra entender que tem certos caminhos que são da pessoa e não são seus, entendeu? E a maturidade é pra você entender que se você quer seguir o caminho, é o caminho da pessoa. Você muito dificilmente vai trilhar um caminho seu com outra pessoa, sendo um caminho totalmente seu. Sim. Então, eu tinha muita dificuldade de entender como a mente do Rafael trabalhava. E isso me causava muita estranheza, porque eu achava que tinha que ser o meu caminho. Tinha que ser a forma com que estava fazendo sentido pra mim. Em algumas vezes, ok, era a forma que eu estava pensando, talvez fizesse sentido para um geral. Mas era ele que dava visão pra gente. E aí eu acredito que faltava um pouco de maturidade, e que a convivência com o Rafael me trouxe muito, de entender em qual lugar eu estava naquela sociedade que a gente estava ocupando, sabe? Tipo, eu tô dentro de uma companhia de dança onde tem um líder, um chefe. Não é uma comunidade de dança onde todos falam. Sim. Diferente da faculdade que tu tinha. Sim. Que é isso que me causava muita estranheza, porque dentro da faculdade todo mundo fala. E dentro de um outro aspecto, você tem um líder. E aí você tem que seguir. É simples. Seguir o comando. E isso era algo muito complicado pra mim. Seguir algo cegamente, né, entre aspas, pra mim era um absurdo. Tipo, como assim? Eu tenho que seguir sem perguntar, sem falar nada. E acredito também que, como eu evolui muito com o Rafael também evoluiu muito comigo. Com certeza. Né? É uma troca. De ter mais paciência mesmo, porque eu era chata. Eu sou ainda, mas sou muito menos. Porque era algo muito incisivo, sabe? Mas o que você sentia ali que... Quando você pensava que ele falava lá... Porque a galera não sabe, né? Mas ele falava, ó, faz isso... Aí tinha um questionamento, ele falava, não quero isso aí, eu quero isso aqui. O que você sentia? Qual era o seu sentimento? Era um sentimento de angústia, porque parecia que aquilo não era pra mim, sabe? Tipo, mas não é isso! Isso aí não é pro meu corpo, isso não é pra mim. E, tipo, às vezes, ter visões diferentes faz muito bem pra gente. E eu não consegui entender isso. Tipo, Rafael, eu quero fazer isso aqui, ó. Olha como é que isso aqui tá fazendo mais sentido. Eu preciso disso aqui, ó, pra estar onde eu quero chegar. Só que você não tá entendendo pra onde eu quero ir. Era como se fosse isso, sabe? Meu caminho é esse aqui. E aí, quando o Rafael me dava estratégias, parecia que ele queria que eu fosse por esse outro caminho. E aí isso me dava uma angústia, sabe? Como, cara, você não tá me escutando. É como se eu não tivesse sendo... Como se... eu estivesse falando muito, só que ninguém conseguisse me escutar. Eu ficava... E quanto menos as pessoas escutavam, mais eu queria gritar. E era um conflito total.
conflito assim, interno. na minha visão, o que acontecia muito, o que acontecia comigo também, tu sabe que eu sou parecidíssimo com você nesse ponto, né? O caso de questionar, saber o porquê. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa... Até conversei isso com o Rafael várias vezes. Que, assim, eu sou uma pessoa que eu sigo uma liderança. Eu sou fiel, eu tô ali. Tu pode ver que eu tô sempre com o Rafael. Eu falo, pô, Rafael é meu mestre, é isso. Faço as coisas que ele manda fazer. Ó, muda isso aqui. Só que eu também tenho meus questionamentos. De, assim, pô, beleza, isso daqui não vai dar certo. Eu vou tentar fazer por outro lado. Né? E naquele momento ali, eu via que era muita questão também de... Era uma imposição. Mas eu entendo esse lado de, pô, tem um coreógrafo, tem um líder, tem uma pessoa que tá direcionando, vamos seguir por esse caminho. Eu também tinha minhas coisas de, pô, isso daí tá errado, mas eu ficava mais na minha. Mas quando eu explodia, era um problema sério. Mas assim, se não dependesse, vamos botar assim, se não modificasse alguma coisa que eu estava fazendo, pra mim tava de boa. O problema é quando começava a modificar o que eu estava fazendo, como eu estava pensando. Porque assim, me mandou rolar no chão, eu ia rolar no chão, me mandou criar um movimento, eu ia criar um movimento. Mas aí começou a modificar aquilo ali de uma forma tipo, esse movimento aí faz de outro jeito. Eu falava, pô, mas por que eu vou fazer de outro jeito? Porque já ficou legal assim, entendeu? Então isso daí pra mim questionava também bastante minha mente. E eu via que assim, quando rolava ali os atritos, né, nos ensaios e tudo mais, era uma questão disso, de realmente... Ele queria uma coisa, você queria outra, e aí quando ele não aceitava o que você queria, aí era um negócio doido. Porque, assim, pra galera entender, né, ele nem pensava em, vou ver se isso daqui vou aceitar ou não. Era, porra, eu acho que não quero. Ou então, quero, você não tá me deixando pensar, né? Alguém fala, eu quero criar, você não me deixa criar porque tá falando no meu ouvido. Caraca, era engraçado, mas assim, essa época do Boys era maneira. Eu entendo, na verdade, hoje em dia eu entendo muito o que acontecia naquela época, porque você pensa, você tem 8 pessoas pra você liderar. Uma parceria já é difícil. Se você começa a escutar o que todo mundo tá falando, você nunca faz nada. Porque é muita coisa. É muita ideia, é muita situação. Então, às vezes, centralizar a relação é positivo. E eu sinto que, da maneira dele, ele escutava a gente. Não na hora que a gente queria, mas escutava, sempre escutou, sabe? E a gente tinha essa necessidade de... Pra ontem, eu quero agora! Me fala aqui que eu tô certa! Sabe? Com o Rafael é diferente. Com o Rafael tem que falar assim, Rafael, a gente podia fazer isso. Depois de um mês ele vem com a mesma ideia. Caraca, tem que dissolver isso, tem que dissolver. Tive uma ideia, tem um plano. Aí ele vinha com a ideia. É isso. Totalmente que a gente já tinha falado com ele há muito tempo. Total. Era maneiro.